YouTube. Vereador Varela, eu quero lhe ajudar, muito, mas primeiro eu preciso da sua ajuda. Você está pedindo para fazer a medicina curativa. Eu prefiro a medicina preventiva. E a medicina preventiva se faz com os médicos da estratégia Saúde da Família. Médico é servidor. Médico é servidor. Para resolver o problema do nosso povo toledano que tem hoje, nós temos que valorizar a medicina preventiva. Medicina preventiva se faz com o médico da estratégia Saúde da Família. Eu aceito o teu convite e eu convido para o senhor nos ajudar nessa votação de hoje, votando a favor dos médicos, votando a favor dos servidores públicos, porque médico também... Senhora Marlene da Silva, eu lhe permito você responder. Médico é servidor ou não? Me responda, por favor. Nobre vereador, só um segundo, por favor. Só um segundo. Nobre vereador, eu gostaria que Vossa Excelência não fizesse pergunta nenhuma, porque eles não podem responder e não podem também ficar vaiando. É um direito que o vereador... Todo mundo sabe, nobre vereador, Vossa Excelência sabe que os médicos são servidores públicos. Então, a afirmativa já está dada, eles são servidores, fizeram o plano de carreira, são servidores. Senhor presidente. Senhores, por favor. Senhor presidente, nobres pares dessa casa, eu vi alguns discursos ontem em defesa do nosso presidente Bolsonaro. No ato ontem, em defesa do nosso presidente, do meu presidente Bolsonaro, eu queria fazer uma correçãozinha aqui. Os vereadores que se dizem de direita e que se dizem bolsonarista, aqui vota com o sindicato, vota com o PT aqui. É muito engraçado isso. E eu queria começar uma campanha para o sindicato. Se os advogados, para poder entrar com ação, quando deveria dar assistência gratuita e não dão, os advogados cobram. Para poder ganhar progressão, o prefeito dá. Quando o servidor público merece os seus aumentos, aqui o sindicato é contra o servidor. Eu vou começar uma campanha nessa casa para que o servidor público do município não precise mais pagar a contribuição na folha. Que se aquele quiser pagar, que paga direto no sindicato. Isso é ser bolsonarista. É engraçado, né, gente? Ó, parece-me que as pessoas esqueceram daquela palavrinha chamada respeito. Desculpe. Não, esqueceram tudo. Não, esqueceram tudo. Elton Carlos Velter com a palavra. Vou somar no outro pronunciamento. Gabriel Baerle. Que se some, presidente. Genivaldo Jesus. Da mesma forma. Genivaldo Paz. Peço que se soma. Muito bem, senhores. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça nova verificação da presença dos senhores vereadores. Todos presentes, senhor presidente. Projeto de lei número 54 de 2022. Presidente, pela ordem. Pois não. De acordo com o artigo 149, inciso 2, a linha C, eu queria fazer uma juntada de documento aqui. Nós pedimos um ofício ao Executivo Municipal na semana passada, no dia 29, o Executivo nos reencaminhou um ofício, em atenção ao contido no ofício datado em abril de 2022, dispõe sobre o projeto aí número 54, encaminhando os relatórios de impacto orçamentário calculado do redutor constitucional de março de 2022, conforme requisitado por essa comissão. Eu fiz o pedido lá, porque nós aprovamos as leis semana passada que tinha a criação de cargo. Então, já com a criação de cargo e com esse percentual de 24,92, o impacto versão final, quanto que ficaria para poder anexar ao projeto de lei?
Muito bem, eu defiro para que seja juntada ao APL 54. Questão de ordem. O impacto orçamentário está chegando agora. Não, veja bem. Não, o que está chegando agora? Então, haja esclarecimento do documento que está sendo pensado ao 54. Professor Oséias, Vossa Excelência sabe que o impacto já veio faz tempo. Vossa Excelência sabe disso. O que é isso de documento? Vamos ler, então. Nós vamos ler, só um pouquinho. Gente, eu estou deferindo e dizendo, agora vou pedir para aqui, cadê o... Daqui. Leia, por favor, professor secretário. Ofício número 300, 2022 do gabinete, ao senhor Dudu Barbosa, vereador da Câmara Municipal de Toledo, Paraná, nesta cidade. Assunto, faz referência ao ofício 26, 2022 do gabinete vereador Dudu Barbosa. Senhor, em atenção ao contido no ofício em epígrafe, datado em 27 de abril de 2022, que versa sobre o projeto de lei número 54, 2022, encaminhamos o relatório de impacto orçamentário e cálculo do retorno constitucional de março de 2022, conforme requisitado por esta. Neste termos, nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais, porventura necessários. Solicito aos parlamentares que pretendam discutir a matéria que se manifestem. A matéria é o projeto. Projeto 54. Pois não, quem? Eu, senhor presidente. Chumbinho. Vamos lá. Chumbinho. Dudu. Professor Oséias. Presidente. Gabriel. Muito bem, os 4 estão inscritos, então, pela ordem. O primeiro é? Dudu Barbosa, o segundo é Gabriel Baerle, o terceiro é professor Oséias, o quarto é o Chumbinho. Com a palavra, então, Dudu Barbosa. 5 minutos. Senhores, tem um problema de gravação, tem um problema de YouTube, nós vamos suspender por 5 minutos até que se resolva a parte técnica. Só um pouquinho, Dudu. Só um pouquinho. Está suspenso. Senhores vereadores, estamos retornando à sessão. Por favor, senhores vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os nossos assessores, nossos servidores e os nossos estagiários. Eu queria pedir 1 minuto da atenção de vossas excelências e de vossas senhorias que se faz presente aqui na tarde de hoje. Eu queria tentar justificar o meu posicionamento, até porque quando fui eleito, prometi dia 1º de janeiro de 2021, cumprir a lei orgânica do município, o regimento interno e as leis que regem o nosso município. Inclusive, se vocês pudessem me dar a oportunidade para esclarecer o porquê da minha votação favorável, eu ficaria muito feliz. Se vocês não concordarem, quiserem criticar ou sugestão, está tudo certo. Isso é democracia. Aqueles que foram ontem defender a democracia aqui no Lago, democracia é isso. Democracia é mostrar o teu posicionamento, mas também respeitar quando o posicionamento é o contrário. Então, em nome da democracia, eu gostaria que vocês dessem essa oportunidade. A minha defesa em relação... Senhora, por gentileza... Gente, parece-me que as pessoas não estão entendendo quando uma está falando, eu devo, ao menos, eu vou voltar àquela palavra, respeitá-la. Será que essa palavra é tão difícil de ser traduzida? Parece-me que é. As pessoas escutam aquilo que o outro está falando. Eu não sei o que nós temos que fazer aqui. Parece que, aqui primeiro que, desculpe, o que está sendo feito está muito longe de ser democracia, desculpe. O direito, vocês têm direito agora, escutem, o vereador foi eleito e vocês têm que ouvi-lo. Senhora... Senhor eu gostaria só que vocês ouvissem. Senhor presidente, deixa eu prosseguir aqui, senhor presidente. Então, eu queria justificar para os senhores e as senhoras aqui o seguinte. Primeiro, que a lei 2017, de 28 de dezembro de 2009, pelo então saudoso José Carlos Schiavinato, que criou o médico T8, o médico
da Estratégia de Saúde da Família, que presta um bom trabalho no município de Toledo e criou a carreira de médico, não fomos nós vereadores. Eu não estou aqui discutindo se o médico ganha pouco ou se o médico ganha muito, não é o meu papel também. Mas enquanto vereador neste município, é cumprir a legislação. Diante do fato de que esses médicos que não receberam os seus 11%, que não receberam desde 2017 nenhuma recomposição inflacionária no salário do prefeito, se vocês não sabem, o salário do prefeito tem o redutor condicional. Nenhum servidor público do município pode receber mais que o prefeito. Senhor presidente, em 2011, na carreira de médico T8, dos médicos da Estratégia de Saúde da Família, que atende 60 mil pessoas em Toledo, era um salário de 11.980. O salário do prefeito era 17.181. Hoje, esses médicos, lá de 2011, que integraram as equipes estratégicas da saúde da família, que hoje recebem 31.311, tem o redutor condicional do salário do prefeito de 25.103. Gente, se o prefeito municipal, se o vice-prefeito Ademar Dorschmidt enviou uma carta a essa Câmara, abrindo mão da diferença dos seus subsídios até 31 de dezembro de 2024. Vereador Dudu, Eu vou concluir, senhor se presidente. eles não... Eu vou lhe dar mais um, porque enquanto interromperem, você vai falar os seus 5 minutos. Eu acho que tem gente aqui que ou não entende ou não quer entender mesmo, né? Para a gente conseguir pagar os médicos, tem que aumentar o salário do prefeito, minha gente. Eu estou falando de legislação. Aqui, na verdade, o sindicato está mal guarnido de jurídico mesmo, né? Vocês entraram com... Ô, senhor professor, legal, está faltando uma casinha aí, ó. O salário do senhor é quase 12 mil reais por mês. Salário mínimo o senhor não ganha não, tá? Coloca mais um zero ali, ó. Coloca mais um zerozinho ali, ó. Portal Transparência. Portal Transparência. Dudu. Gente, Dudu, por favor. Professor, só um pouquinho. Dudu, se prenda aos números aqui. Gente, nós, vereadores, não vamos discutir com vocês. Não podemos discutir com vocês nesse momento. Só isso. Eu fico aqui pensando o que é que esta gente que está aqui do lado, não sei se é direito ou esquerdo, e fico olhando para vocês. Eu fico estarrecido que eu estou ouvindo aqui. Senhor presidente, nobres pares dessa casa, e caminhando aqui para o final da minha fala, eu gostaria que os senhores e as senhoras que têm o direito constitucional de votar nesse parlamento, que representa os 142 mil habitantes, e que eleitos foram democraticamente para representar a nossa comunidade. Já passaram. O meu voto para vocês, o meu voto eu peço para vocês, é um voto para deixar a lei do jeito correto, para que nós possamos fazer a correção. Essa correção precisa ser feita. Nós precisamos ter legalidade nos nossos atos aqui nessa Câmara. Nós não podemos ficar incendiando, jogando um contra o outro, fazendo coisas que não são tão... O sindicato, por exemplo, pede para o executivo um aumento no Vale de 34%, mas aí não permite aqui um aumento para os servidores públicos. Senhor prefeito, eu queria que o senhor sensibilizasse, e aprovando esse projeto aqui, que o senhor desse era 650 para os servidores, e não só 34%. 650, senhor prefeito. Se sensibilize com os nossos servidores, diferente do sindicato, até porque eu já falei, né? Eu vou entrar com aquele projeto lá para não contribuição direta, porque o sindicato em Toledo só serve para fazer isso aqui, ó. O sindicato só serve para fazer isso aqui, ó, só para fazer barulho só. Porque defender o servidor não sabe defender. Médico é servidor, vote sim, senhor presidente. Gente. Professor, desculpe, o senhor já passou todos os limites desta casa. O senhor já passou. O senhor já passou os meus colegas do sindicato, eles sabem também que o limite já foi ultrapassado em 300%.
Vossa Excelência não pode entrar, por favor. Vossa Excelência tem que se manter lá, ó. Aí está certo. Vossa Excelência não pode ultrapassar esse momento. Eu não sou capitão de ninguém, eu só tenho respeito pelas pessoas, coisas que você não tem. Você não tem respeito nenhum. Então, só um pouquinho, só um pouquinho. Comigo não. Esta sessão vai terminar com votação democrática, por favor. Gabriel Baelli. Boa tarde, senhor presidente. Vereador Gabriel Baelli, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade aqui presente, quem também nos acompanha pelas redes sociais. Como é bom estar aqui novamente para afirmar o voto sim nesse projeto de lei em defesa da saúde de Toledo, em defesa dos médicos, servidores de Toledo, em defesa dos estudantes de medicina, nossos futuros servidores do município de Toledo. E acho sim, professor, que é justo os médicos ganharem 28, 30, 40, 50 mil reais, porque a vida que eles salvaram durante a pandemia, inclusive de próprios amigos, conhecidos, familiares seus, eu imagino, a vida que eles salvaram não tem preço, não tem preço. E aqui nós não estamos discutindo reconhecimento aos médicos. Aqui nós estamos discutindo o direito que os médicos têm, direito adquirido, cumprindo o plano de cargos e carreira de 2009, aprovado por essa casa, do governo Schiavinato, e que foi aprovado e que nós temos que cumprir. Se nós não vamos cumprir, o que nós estamos fazendo aqui? Lei é lei, lei tem que se cumprir, lei que essa casa aprovou, que o prefeito Schiavinato sancionou, tem que ser cumprida. O prefeito e o vice já anunciaram que vão doar todos os meses essa reposição de salário. Se esse é o problema, já está resolvido. Isso só mostra como nós queremos resolver a questão dos médicos. Nós queremos resolver. Inclusive é importante deixar claro, todos os servidores receberam esse mesmo índice inflacionário, não mesmo, ainda mais, foram os 34% ao longo desse tempo. Nós aqui ainda estamos mudando para 24%, que é menos do que todos os outros servidores receberam. Então os médicos vão receber justamente essa quantidade. É difícil, hein, presidente? Mas tudo bem, vamos continuar. É difícil manter a linha de raciocínio. São 24% que os médicos vão receber, enquanto os servidores receberam 34%. A gente sabe que não é o mais justo possível, mas nós estamos fazendo justiça dentro do nosso limite e com o apoio de muitos da sociedade que vem nos apoiar e nos falar que isso sim é o correto a se fazer. O nome disso é responsabilidade com os cofres públicos. Isso é responsabilidade, porque tem gente aí dizendo, senhor presidente, que não dá em nada se entrar na justiça. Como é que lá em Londrina os procuradores vão receber acima do teto do prefeito? E o município vai ter que pagar multa, correção. Então eu repito aqui, com o meu voto não será dessa forma. Eu tenho responsabilidade com os cofres públicos. Eu não vou deixar estourar uma conta de milhões no lombo da sociedade. O que é melhor? Uma conta de milhares ou de milhões? O que é melhor? A pergunta fica muito clara e a sociedade tem entendido aí fora qual é a verdade. Eu não vou fugir da minha responsabilidade como vereador, não. Bato no peito, durmo com a consciência tranquila de ter feito o melhor para os cofres, para o erário público municipal. Como eu disse, lei é lei, lei tem que se cumprir, direito é direito. Eu, como advogado, além de vereador, me recuso a descumprir o que a legislação nos diz. Me recuso a aceitar uma conta de milhões nas costas do povo, justamente para ganhar pontos políticos. Ganhar até onde? A gente não sabe, porque a população tem entendido o que está acontecendo aqui. Então fica muito claro. Aí fica muito claro o jogo de interesses dentro disso tudo. Quem briga, a gente sabe quais são os interesses. Legítimos, muitas vezes,
Sim, agora é importante lembrar, médico também é servidor. E por que o sindicato não defende os médicos de Toledo? Porque não estão filiados? Talvez se estivessem filiados, ainda não defenderiam para ter que entrar com a ação para o advogado ganhar mais honorários sucumbenciais. E são honorários legítimos. Aqui, como advogado, digo, são honorários legítimos. Mas é importante ter transparência de quem paga esses 15 milhões de honorários e os futuros que aí virão. É o povo, é o povo. E eu repito, com o meu voto, não. Com o meu voto, não. Não aceitarei mais essa conta para a população de Toledo. Por isso, meu voto aqui é sim, presidente. Professor Oséias, Vossa Excelência tem 5 minutos, professor Oséias. O professor Oséias gostaria de falar, por favor. Senhor presidente, demais membros, comunidade que se faz presente em sua casa. Essa casa é do povo e ocupa o plenário. Gostaria de equalizar essa discussão, esse debate. Esse debate está fugindo um detalhe. Eu não li na emenda que está dizendo que é reajuste dos médicos. É reajuste dos cargos prefeito, vice e secretários. Ponto. Não nos jogue contra eles. Há uma lei que precisa ser mudada. Vossa Excelência permite uma parte, senhor vereador? Há uma lei que precisa ser mudada aqui e lá. Nós temos que discutir. Falar dos médicos, eu falo. Doutora Elizabeth, lá da UPA da região, ou do UBS da região. Vossa Excelência permite uma parte, senhor vereador? Quando você aprender a me respeitar, eu vou lhe dar a palavra, mas eu estou falando, eu já não te dei essa palavra. Você pode responder sim ou não. É sim ou Ponha não. na sua posição. O respeito começa Não. com Vossa Excelência. Eu não só te sim atrapalho, ou não. senhor presidente. Só um pouquinho. Quem está usando o microfone, quando solicitado a parte, só diga que não dá. Só isso. Quando o senhor tiver que chamar atenção, chame da sua base, que eu já tinha dito para ele aqui. Então, o senhor não chame minha, eu estou na fala. Vereador. Eu estou na fala. A palavra é sua, Vossa Excelência diz para ele que não vai dar parte. Mas só ele isso. já cortou 2 vezes. Então, 2 vezes corte ele. O vereador já sabe que Vossa Excelência não vai dar a parte, então ele não vai interferir mais. Eu já tinha dito. Dudu, você nem precisa me pedir, que você sabe que jamais eu vou te dar a palavra numa discussão dessa. Então vamos lá. Primeiro ponto. Doutora Elizabeth. As pessoas chegam de madrugada para ser atendido por ela. Médica, ginecologista, se não me foge a memória. Não chegou nada para essa classe também. Se fosse, conta conosco. Conta conosco se discutir a classe médica. Aqui não está se discutindo classe médica, está nos jogando contra eles. Está se aumentando o salário do prefeito, do vice-secretários. E até hoje, até chegar a essa casa, não houve discussão nenhuma em relação à estruturação da classe médica. Se é para discutir, vamos discutir na totalidade. Vamos discutir. Só que é o momento. Essa casa é o extrato social da sociedade. E as leis que chegam aqui também tem que ser. O que é o extrato social? A sociedade tem empresários, funcionários públicos, tem pessoas desempregadas, muitas das vezes, e chega aqui, é um extrato social. Aqui nós temos todos os níveis. As leis que tem que chegar aqui também tem que ser um extrato social da sociedade. Ninguém está sendo contra a reposição. Nós estamos dizendo que o servidor ganhou, receba o mesmo. O mesmo. O que aconteceu lá atrás se discuta fora da pandemia. Fora da pandemia. O que aconteceu lá atrás por congelamento do salário devido ao limite prudencial, que se discuta fora desse critério. O que é extrato social, Oséias? Quebra da soja, comércios fechados, pessoas, a sociedade foi apertada e não recuperou o que perdeu. E agora nós queremos, e estamos usando o que está acontecendo aqui. É vergonhoso, porque está se usando a classe médica. E não está escrito na ementa que é para eles. Oséias, mas eles vão abrir mão. Não. Se discute porque daqui 2 anos os mesmos estarão aqui. Porque a lei precisa ser rediscutida. Ou seja, se a lei que chega a esta casa tem que ser também um extrato social da sociedade.
quando se prevê reajuste, tem que ver o que aconteceu também na sociedade para não haver distorção social, para não repassar à sociedade que nós, políticos, teremos favorecimentos diferentes da sociedade. A sociedade saiu de uma pandemia e não recuperou o que perdeu. Não é justo, ainda em tempos pandêmicos, nós fazemos essa discussão. Se colocar o que é uma emenda agora para o que o servidor recebeu, terá minha assinatura. Coloque, terá minha assinatura desse ano. O que passou, nós temos que discutir num outro viés. A sociedade não pode ver privilégios para a classe política. Por quê, Oséias? Nós não estamos ofertando um serviço de qualidade. A UPA, teve um dia que uma criança entrou 4h40, 5 horas, e foi 10 horas, não era atendida ainda. O serviço de qualidade não chega na sociedade, a sociedade não aceita que a classe política, quando tiver melhoras na oferta do serviço público, tenho certeza que a sociedade vai aplaudir quando se falar em reajuste. As escolas, falta de professores, ou seja, o que se está se discutindo aqui é reposição para a classe política. Vai atingir os médicos. Vai atingir. Só que a reposição que estão querendo é em desacordo, em desarmonia com a própria sociedade. E quem nos paga é a sociedade. Quem nos cobra é a mesma sociedade. E pediu coerência. E é esse o sentido. O que o servidor ganhou, coloque. Chumbinho com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. Gostoso ver essa casa cheia aqui, discutindo os assuntos pertinentes. Pessoal que nos assiste pelo YouTube, a classe representando os médicos, secretários. Bom, eu vi alguns vereadores dizendo na rede social que estão cumprindo a Constituição Federal. Eu também estou cumprindo a Constituição Federal, porque lá tem um artigo que diz que nenhum servidor público poderá receber mais que 100% do salário do prefeito. Então, no meu entendimento, eu não estou aqui discutindo o salário dos meus amigos médicos. Sou servidor público, tanto quanto eles, não discuto o salário deles. O que diz lá é que meu salário de nenhum servidor pode chegar no teto do salário do prefeito, não pode ultrapassar. Então, nós não estamos discutindo isso, nós estamos discutindo reajuste do salário do prefeito, secretários e vice-prefeito. E a questão que o prefeito afirma que vai doar os salários ao Fundo Municipal de Saúde. Eu vejo que isso pode incorrer numa ilegalidade, professor Oséias. E aí a gente vai aprovar a lei aqui, e aí quando chegar no Ministério Público, essa informação que o prefeito estará doando, tudo dentro da legalidade, algum membro do Ministério Público possa intervir dizendo que isso não é correto, que o prefeito não pode, como já aconteceu no passado algum caso aqui de vice-prefeito que estava abrindo mão do salário. Não pôde abrir. E isso eu penso que vai ter restrição. Então, afirmar uma coisa aqui que não pode cumprir, eu acho meio temerário, mas isso o tempo vai dizer. É uma desconfiança que eu tenho. E a questão também, se eu fosse prefeito, eu teria largado esse projeto, quando a Câmara soltou esse projeto aqui, vereador Bisoni, talvez se eu fosse presidente da casa, eu teria convidado uma audiência pública e explicado para a população o que ocorreria com o salário dos médicos, a debandada médica que tanto se fala, e deixava a sociedade decidir. Nós aumentando o salário do prefeito, nós vamos aumentar o salário dos médicos e tudo vai ficar equiparado. Nós não fazendo isso, a classe médica que está sendo prejudicada poderá entrar com uma ação e aí vai requerer alguns milhões do caixa da prefeitura. Então a população vai falar, nós não queremos que recolham milhões do caixa da prefeitura, então a gente é favorável a apoiar esse aumento do salário. Caso contrário, pronto, joga para a população, como está fazendo aqui nesse momento. Eu teria feito sim audiência pública e não só divulgado, como também mandado convites expressos para toda a sociedade organizada para ajudar a decidir isso aqui. Apesar dessa casa aqui sermos os legítimos representantes do povo, a população também tem coisa que discorda da gente, como está discordando aqui, como está concordando também. Então, no meu entendimento, talvez uma audiência pública teria também sanado um pouquinho desses problemas aí. E eu falei outro dia para o secretário da prefeitura, eu já estive lá na prefeitura como secretário, como diretor e como coordenador também. E, no meu entendimento, talvez a lei federal deveria mudar. Eu acho que tem secretário na prefeitura
que merece reajuste sim, porém, tem uma boa parte que não tem que ter esse reajuste. Nós tínhamos que ter uma parte escalonada da prefeitura em secretário 1, secretário 2, secretário 3 e secretário 4, medindo essas responsabilidades. Porque eu vou falar bem a verdade para vocês. Tem secretário do prefeito Beto Lunite aqui que vale R$20 mil por mês, e tem secretário que não vale um salário mínimo. E eu já falei, já nominei, inclusive. Já nominei. Falei dos cargos que tem lá que merecem ganhar 20 mil por mês e falei nominal para algumas pessoas, aqueles que não merecem, que não estão fazendo jus. Felizmente já estão caindo por aí, isso é bom também, né? Aliás, cai e comemora. Então, assim, eu vou reafirmar o que eu disse semana passada. Nós vivemos um momento de crise, onde o comércio fechou as portas. Eu senti isso da minha família. Minha esposa teve que fechar a loja dela, buscar crédito rotativo no Sicredi para poder manter a loja aberta, para não falir. As percas da safra nos últimos 3 anos foram ridículas, não produziu nada, todo mundo está sofrendo até agora. Fiz uma indicação aqui como pré-projeto para o prefeito criar um pequeno seguro para os produtores rurais que tem até 10 módulos rurais, para tentar amenizar. E aí, o momento não é esse. O momento é esse. Se, para mim, a lei federal diz que nenhum servidor poderá receber mais que o prefeito, então, chegou no teto, ele tem que parar de crescer. Ou então, que se mude essa legislação, se foi feito errado lá atrás, tem que se corrigir e fazer a coisa correta. Mas a sociedade inteira não pode pagar por esse mal feito, vamos dizer assim. Então, com tranquilidade, toda certeza, não é jogar para a torcida. Desde o início eu expressei isso para a comissão da prefeitura que veio falar com nós, mais que 11% eu não aprovaria, 11% seria o justo para todo mundo, para começar a equiparar. Obrigado, senhor presidente. Em segunda votação global, na forma da redação do vencido. Solicito aos parlamentares que registrem no sistema eletrônico seu voto. Encaminhamento de voto, o vereador Marcelo Marques. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, novamente. Gostaria aqui de manter meu voto favorável. Preciso primeiro fazer uma retificação. Tem um membro do Partido Patriota, Seolino, você está aí. Citei o nome dele na votação do primeiro turno, dizendo que ele estava me apoiando. O meu partido fez encaminhamento de voto, eles entenderam minha posição, mas Seoli se mantém contrário. Então, fazer essa retificação aqui, fazer justiça ao nome do Seoli. Outro ponto importante eu preciso fazer é agradecer todos aqueles que entraram em contato comigo via WhatsApp, Facebook, que todos aqueles que mantiveram o respeito à educação, coisa que falta demais para o pessoal desse sindicato, não sabe o que é respeito à educação. Todos aqueles que o fizeram dessa forma, eu pude responder, eu pude dialogar, teve muitos chumbinhos que me entenderam, outros entenderam, mas discordaram. Então eu preciso enaltecer aqui e agradecer a todos aqueles e dizer que, para aqueles que querem conversar, dialogar, que querem ter um debate de ideias, eu continuo à disposição. Obrigado, senhor presidente. Caminhamento de voto. Pois não, Josimar Polar. Gente, só um pouquinho, gente, por favor. Gente, por favor. Gente, por favor, o vereador. Gente, por favor, só um pouquinho. Eu gostaria que direita e esquerda aqui ouvisse o vereador Josimar Polasso, por favor, vereador Josimar Polasso. Encaminhamento de voto, vereador Josimar. Gente, por favor, ó. Gente, só um pouquinho. Gente, nós estamos chegando na hora da votação, só um pouquinho, por favor. Só um pouquinho. Josimar, por favor. Estamos chegando na hora da votação, só um pouquinho. Vamos lá, Josimar. Gente, o vereador quer encaminhar o voto, só um pouquinho. Moça, por favor, gente, dá um tempo aí para o Josimar, só um pouquinho. Vossa Excelência tem 2 minutos, se continuar a interrupção, Vossa Excelência vai até às 4, mas terá os 2 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade aqui presente, comunidade que nos acompanha através das redes sociais, trago mais uma vez a preocupação com relação ao limite prudencial. Na verdade, nós não falamos somente do projeto número 54. Nós falamos do 26, do 27, do 28, do 29 e do 54, que vai dar um impacto na folha de pagamento na ordem de 12 milhões. Então, não é somente o 54. O 54 é na ordem de 1 milhão e 12 mil reais que vai ter um reajuste na folha. Mas fico preocupado quando ouço pelos corredores pessoas falando que se nós votarmos contra isso ou contra aquilo, somos contra a saúde, contra médico. Cara, quanta demagogia. Não sou contra a saúde, não sou contra médico. Sou apenas contra a legalidade e entendo que, neste momento, devo votar contrário neste projeto. E coloco também que nós estamos discutindo salário do prefeito, vice-prefeito e secretários. Não vi em nenhum artigo nada constando sobre aumento do salário dos médicos. Então, encaminho meu voto contrário neste momento. Presidente, encaminhamento de voto. 2 minutos. Presidente, senhores vereadores, nobres pais dessa casa, eu não ia usar encaminhamento de voto, encaminho o voto sim, mas apenas para poder fazer uma correção aqui. Quando eu vejo a fala do professor Oséias falando aqui que não está discutindo o salário dos médicos, ou Vossa Excelência, com toda a data vênia, ou Vossa Excelência falta com a verdade, ou Vossa Excelência não interpreta as leis desse município. Quando o senhor cita que não tem nenhum artigo, eu vou te dar os artigos. Lei 2017, de 28 de dezembro de 2009, do saudoso José Carlos Scavinato, no seu artigo 2º, cria o planos e cargos e carreiras do município. Quando você cria a carreira de cargo do médico T8, só é possível pagar os médicos da Estratégia de Saúde da Família se aumentar o subsídio do prefeito e do vice, gente, pelo amor de Deus. Vocês trazerem discussões coerentes para esse parlamento, eu sempre vou fazer discussão coerente. Mas nós temos que ter coerência na discussão. Falar que não está se discutindo o salário do médico é uma falta de verdade nessa Casa de Leis. Porque a lei municipal do saudoso Scavinato trata, assim, a lei do plano de cargos e carreiras do município. Qual que é a única forma de pagar os médicos da Estratégia da Família? Que com seus direitos, houve avanço nas suas carreiras e atingiu o valor acima do redutor constitucional, gente. Vamos ter coerência nessa fala aqui. É possível, esse parlamento é grande, esse parlamento tem que ser do tamanho de Toledo. Nós temos que fazer as discussões do ponto de vista da verdade sempre. Não adianta ficar levando conversas. Não adianta ficar levantando conversas se nós não se atermos à legislação municipal. A lei municipal estabelece qual que é a carreira de médico T8 nesse município. A única forma que tem de fazer os pagamentos é aumentando o subsídio do prefeito. Agora, se não quer admitir isso, vote sim. Presidente, nós estamos falando aqui do PL 54 e não no projeto de lei de 2017. Muito bem. Solicita os parlamentares... Eu gostaria de encaminhar voto, senhor presidente. Pois não. Primeiro a vereadora Olinda, depois a vereadora Marli Zanetti. Boa tarde, todo esse povo de Deus que está aqui. Quem está assistindo a gente pelas redes sociais. Quando eu vejo usar essa tribuna e falar da verdade, eu tenho 3 princípios. 3 leis. A da verdade, a do mérito e do retorno. Quando nós falamos, que Deus não proverá a verdade, mas será justamente promovido quem trabalha com a verdade nesta casa.
Hoje de manhã peguei a minha Bíblia católica, pedi uma palavra. Abri, se eu não me engano, Samuel 2:1, Cântico de Ana. Convido vocês para ler. Eu convido vocês para ler. Meu voto será novamente contrário. E digo, quando eu falo das 3 leis da verdade, do mérito, do retorno, poderá ter retorno nas urnas na próxima eleição. Pessoal, não preciso ser aplaudida. Eu preciso ser ouvida. E quando eu falo que o meu mandato é para representar o povo e não político, e se tiver retaliação no meu mandato, farei vídeo. Essa caneta tem a indicação número tal. Por favor, aqui está o telefone do secretário no vídeo. Liga para ele. Eu não sou atendida porque eu me posicionei contra. Não tem problema. Meu mandato é do povo. Ponto final. Fique com Deus. Marli Zanetti com a palavra. Senhor presidente, vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, os nossos internautas, uma boa tarde e uma abençoada semana a todos. Eu quero ler para vocês a carta de um médico, eu não o conheço. Se vocês me derem licença, né? Como médico T8, fiz concurso e adotei Toledo como cidade para viver e trabalhar, porque acredito no potencial do município. Temos muito a avançar na saúde, porém, para quem já trabalhou em 4 estados da federação, aqui se faz muito além do que nos outros locais. Profissionais dedicados, interessados à gestão, que conhecem os desafios para que possamos, apesar das dificuldades, fazer com que a saúde de Toledo seja um exemplo para o país. Valorizar seus profissionais faz parte desse processo. Valorizar os profissionais significa valorizar os profissionais de todas as categorias. Vocês viram como um projeto de lei criado joga uma pessoa contra outra. Médicos são profissionais da saúde. Médicos, eu quero dizer para vocês que eu não serei digna de vir a essa tribuna cobrar saúde no município, cobrar saúde nos nossos postos de saúde, que os médicos atendam melhor o nosso povo. Eu não serei digna mais de subir aqui se eu não dizer a vocês, médicos, muito obrigado por tudo que vocês já fizeram pelas pessoas. Mas eu também quero dizer a vocês que 80% da minha educação eu recebi dos meus pais e 20% dos meus professores, tá? É isso que eu quero dizer a vocês. Valorizar cada... Seu presidente, 15 segundos para a vereadora, por favor. Valorizar cada ser humano faz parte de cada um. E o respeito de todos também faz parte de cada um. E nós temos a liberdade. E o que eu quero deixar aqui para vocês: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor presidente, uma questão de ordem só, senhor presidente. Aquele abaixo-assinado e as assinaturas dos 7 vereadores, como que ficou a questão que foi protocolada nessa casa na semana passada? Qual foi a decisão tomada pela mesa? O voto, só para confirmar, vereador, Vossa Excelência tem que encaminhar o voto. Desculpa, senhor presidente, eu encaminho o meu voto favorável. Muito bem. Só um pouquinho, a palavra do vereador Osés, que é um pedido de informação sobre... O que foi protocolado nessa casa, a população estava me questionando aqui, do projeto que foi protocolado de assinaturas
e com as assinaturas de vereadores. Qual foi a decisão da mesa? Como é que é? E aí? Não tem validade. Já tinha votado na primeira sessão. Só um pouquinho. Doutor Eduardo, só para dizer o seguinte, não foi, veja bem. Doutor Eduardo, por favor, queira repassar aqui a informação sobre aquele pedido dos... É fácil responder. Da mesma forma que o judiciário não acatou o mandado no judiciário, não tem força de lei. Nem que vocês pediram, o judiciário acatou. Vereador, muito bem. Vereador Oséias, o projeto segue, foi para a assessoria jurídica, ele vai ter a tramitação normal pelo PL 54, ele será informado a Vossas Excelências. O prosseguimento, ele não para o projeto, assim como eu só quero ler aqui, aqueles 4.000, 5.000 assinaturas. Que bom que foi bastante. Tá louco? Você grita demais. Referente ao pedido realizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Toledo para referendo popular, visando discutir o projeto de lei 54/2022, informo que este será analisado à luz dos artigos 38 e da lei orgânica, da lei complementar número 18, de 8 de março de 2016, e artigos 189 do regimento interno, especialmente quanto à comprovação mínima exigida para se discutir lei municipal ou parte dela. Informa-se também, conforme dispõe a referida legislação acima citada, com base no parecer jurídico 114/2022, referendo não é cabível para se discutir projeto de lei, ao passo que não implicará na tramitação da PL 54. Portanto, neste momento, nós vamos para a votação, senhores vereadores. Presidente, posso encaminhar voto ainda? Encaminhamento de voto? Não, pode caminhar e não tem problema nenhum. Eu sou democrático, pode caminhar. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha. Esta é uma casa eminentemente política. Eu argumentava sobre a razoabilidade do nosso posicionamento no primeiro voto, que foi o voto contrário a esse percentual alto de recomposição. Se a recomposição ou subsídio é uma coisa que pode ser questionada na justiça. Naquela sessão de segunda passada, eu dizia ao líder do governo, se 34 dá para baixar para 24, por que não dá para baixar de 24 para 15, que era a proposta que eu defendia? Eu defendia essa proposta, e defendo ainda. Veja só a razoabilidade disso, porque os 15% representam, na minha visão, o percentual aproximado da inflação do período que esta legislatura assumiu. Pode fazer a conta, já dá em torno de 15%, sim, aproximadamente, um pouco menos, um pouco mais. Teria razoabilidade se esta casa quisesse buscar um entendimento, inclusive com o sindicato, já discuti isso com eles no meu gabinete, que esses 15% haveria um acordo. Eu apelo para isso. Se é possível ainda que o líder convoque para essa discussão, que a gente aprove os 15%. Acredito que a gente produz consenso nessa casa. Então, há um aparente entendimento nessa questão. Então, considerando que não há urgência dessa votação, eu faço esse pedido, inclusive, para o bem da casa, para o bem que essas votações polêmicas sempre vão acontecer aqui. Porque é aqui que tem que ser pressionado, ser tensionado, mas tem que ter razoabilidade quando há uma pressão muito forte acerca disso. Se podia baixar de 24, pode baixar para 15. E daí eu acho que a gente produz entendimento. Por causa deixar bem claro, por causa desse período que essa legislatura assumiu. E quando chegar na hora, Weisheimer, em 2024, quando tiver que fazer
Eu vou Mais votar- 15 segundos para o vereador. Quando chegar em que ele- 2024, aí sim essa casa tem que se posicionar e fazer a correção de todo o tempo. Aí sim está no tempo certo. Eu voto contrário ao projeto dessa forma. E solicito a retirada do projeto, se for possível, porque 15% haveria entendimento dessa casa. Justificativa de voto, presidente. Voto, senhor presidente. Encaminhamento de voto, Vossa Excelência. Não existe nenhuma justificativa técnica nesse momento para retirar o projeto, vereador Elton. Pois não, vereador Josimar. Zé. Senhor presidente, o projeto, quando chegou a essa casa, chegou numa porcentagem acima dos 30%. E houve um recuo. Isso já mostrou que o nosso posicionamento estava correto. Mostrou-se que nosso posicionamento contra a forma que veio estava correto. Quando a última gestão assumiu, pegou o teto estourado. Não havia possibilidade de dar reajuste. O Tribunal de Contas cobrou a gestão anterior, dizendo, você tem que tomar algumas atitudes, porque o limite prudencial está estourado e você não tem que dar respostas à sociedade. A gestão congelou seus salários. Achou que era uma das medidas, além de outras. Não afetou o reajuste de servidores, as progressões, algumas sofreram algumas demoras, mas era plausível ao seu momento. Mas uma das atitudes a ser tomada foi o congelamento daquela gestão que durou até o ano passado. Ano passado assume uma nova gestão com uma nova equipe. Bons secretários, merecem a reposição como todos. Assumido a partir de então, vem agora. Ano passado, mandaram um projeto de lei de reajuste. A mesma gestão tirou, pediu para tirar, e foi tirado. Não se discutiu médico ano passado. Depois veio a discussão. Agora, o que acontece? Está se usando argumentos. E é falácia isso, chama-se envenenamento do poço. Eu jogo um veneno no poço para que você não possibilite ir lá beber água. Ou seja, eu destruo o seu argumento para impossibilitar a sua defesa. Infelizmente, o argumento que se utiliza é falácia, não é argumento. Dê o que foi do ano passado e desse ano, e terá a nossa aprovação. Vereador Valtecir Careca. Senhor presidente, comunidade, minhas saudações. Mandar um abraço para o meu filho, Marcos Brito, está lá no cantinho. Acho que é a segunda vez que ele vem nessa casa, em todo esse tempo que eu estou aqui como vereador. Seja bem-vindo. Grande jogador do Toledo. Ontem empataram 1-1, Prudentópolis, líder do campeonato. E teve uma torção muito forte no tornozelo, mas se Deus quiser logo vai recuperar, que quarta-feira à noite temos jogos novamente no estádio. E vamos comparecer, gente, ajudar a apoiar o esporte. Senhor presidente, essa sessão não é a mesma de segunda-feira. Essa é a segunda. O discurso é o mesmo, a fala é a mesma, a grande maioria está aqui, é os mesmos. Parece um déjà vu. O voto já está certo, mas o vereador Velter trouxe algo novo, que me chamou a atenção, por isso estou aqui. Senão não ia usar a tribuna. Porque parece o déjà vu, é a mesma defesa, é a mesma, isso é a mesma aqui. Tudo bem que nós estamos no plenário, e aqui é lugar de falar, de discutir. Mas nada de novo surge. Então, não me chamou atenção até a fala do vereador Velto, que eu já tinha, vereador Velto, conversado com o líder de governo, nesse 15%. Falta diálogo, faltou diálogo, muito. Não precisava, tudo isso está acontecendo hoje. Quando tem diálogo, quando tem união, conversa, a gente chega num denominador comum, que agrada os médicos, que agrada o sindicato, que agrada a nossa população, que agrada a todos dentro da lei e sem politicagem. Todo mundo já sabe o meu voto, já sabe a minha posição. Meu tempo acabou. Um abraço a todos. Seu voto é o quê mesmo? Seu voto, por favor. Meu voto é o contrário. Muito bem, senhores. Muito bem, senhores.
solicita aos parlamentares que registrem no sistema eletrônico o seu voto. Nós estamos em votação do projeto. Aprovado por maioria.